entrando no ar o programa Estética e Bem-Estar e hoje nós vamos falar do bem-estar da mente e do ser humano com a psicóloga Nicole Rocha, que vai abordar temas que são tabus na sociedade. Confira agora. Hoje o programa Estética e Bem-Estar conversa com a psicóloga Nicole Rocha para falar sobre o Setembro Amarelo e a prevenção ao suicídio. E esse assunto, né, Nicole, que é um tabu para a mídia, né, para a sociedade, é uma coisa assim muito triste também para o ser humano, né? Então, às vezes as pessoas não gostam de tocar nesse assunto, né, do Setembro Amarelo, da prevenção do suicídio. Mas qual que é a importância da gente abordar esse tema? Isso, Laís. O Setembro Amarelo foi criado justamente para isso, né? Para dar abertura, para dar voz para as pessoas que sofrem, geralmente pela depressão, que geralmente é o que leva ao suicídio, né? Então, ela é um tabu, muitas vezes leva a pessoa a ficar calada diante desse sofrimento, diante de uma angústia, né? Dessa vontade de vir a morrer. Então, a religiosidade também faz com que muitas pessoas fiquem caladas, perto dessa angústia né, do quanto é morrer, do quanto é tabu querer morrer. Então muitas pessoas ficam caladas, guardam para si e acabam por adoecer mais ainda ou cometendo suicídio, né? Então o Setembro Amarelo é justamente para dar voz a essas pessoas, para conscientizar ao mesmo tempo, para que essas pessoas não se sintam sozinhas, não se sintam desacolhidas, para justamente pedirem ajuda, pedirem socorro no momento que precisa, né? Então, tem vários profissionais que atendem dessa forma, inclusive a psicologia está batendo muito em cima disso, a psiquiatria, o Centro de Valorização à Vida também, que se eu não me engano é o 140, que a pessoa pode ligar e pode pedir ajuda no momento de emergência. Então, são várias instâncias que estão aí abertas para diálogo, abertas para serem ouvidas e falar um pouco desse tabu que é o suicídio, que é a depressão, né? Certo. E a gente pode dizer que as pessoas que cometem suicídio, elas cometem por já ter uma doença e o índice é muito alto, Nicole? Geralmente sim. O que mais leva ao suicídio está muito ligado à depressão, né, Laís? Então, estima-se que todos os dias 33 pessoas se suicidam. Então é um número alto. O Brasil, se eu não me engano, está nos índices maiores de países que têm pessoas cometendo suicídio. Então isso é grave, a gente precisa ouvir falar sobre isso e abrir os olhos para isso e dar a oportunidade das pessoas não se prenderem a tabus, a mitos, a mentiras que são divulgadas, né, a respeito da depressão, a respeito do suicídio, para que as pessoas não tenham vergonha de falar o que estão sentindo, a problemática que estão passando na vida dessas pessoas e pedir ajuda, que deve ser algo primordial na vida dessa pessoa, né? Ser aberto a pedir socorro, a pedir ajuda, seja lá para um familiar, para algum amigo, para alguma entidade, para algum profissional, e não ter vergonha, né, de assumir que tem algo, que está passando por uma dificuldade, que está passando por um problema emocional a ponto de querer tirar a vida. Isso é muito importante deixar claro. Certo. E a pessoa que ela pensa em tirar a própria vida, ela dá sinais? Geralmente sim. E aí isso é que a gente fica bastante em cima de algum desses mitos, né, Laís? Que muitos falam assim que quem quer se suicidar não avisa, vai e faz. Não é bem assim. Né? Por conta desse mito, muitas pessoas acabam adoecendo, levando a uma depressão maior e acabam, por última instância, cometendo o suicídio. E aí os familiares, os amigos vão perceber, nossa, poxa, mas acho que ela já havia dado sinais, ela já havia avisado de alguma outra forma. E esses avisos foram ignorados, né, por algumas frases ditas do tipo, ela só quer chamar a atenção. Né? Isso é muito errado, isso é muito injusto e desumano. Dizer que uma pessoa depressiva, que quer cometer o suicídio, está querendo chamar a atenção. Não, ela está pedindo ajuda. Né? O último desejo é a morte no sentido de ceifar aquele problema, e não ceifar a vida, mas de se livrar de uma vez por todas daquela angústia, daquela situação problemática, e não de propriamente perder a vida por si só. Então isso é uma coisa que acaba impossibilitando algumas pessoas de serem ajudadas nesse momento.
Certo. E quando a gente fala sobre suicídio, às vezes também tem um mito que as pessoas falam assim, não vamos falar sobre isso, porque quanto mais se fala isso na mídia, pior é, né? Se pode dar ideias para as pessoas. A sociedade tem algumas ideias errôneas a respeito de assuntos que são tabus, né? Esse é um deles, o suicídio é um deles, porque pensam que se falarem sobre isso, se alarmarem, se falarem de números, se falarem de pessoas que vão se suicidar ou que estão pensando em se suicidar, outros vão pensar, pô, eu também vou me suicidar. E não é assim que acontece. O outro que está pensando no suicídio vai falar assim, pô, tem alguém no mesmo problema que o meu. Certo. E Nicole, é possível que a pessoa que ela tente contra a própria vida reverter essa situação? Qual seria o caminho? Tratamento? Com certeza, Laís. É possível reverter essa situação procurando a ajuda de um profissional, primeiro de tudo, né? Eu estou percebendo aí na mídia, nas redes sociais, muitas pessoas com boas intenções, claro, oferecendo apoio via inbox do Facebook, via mensagens, via cartas, enfim. São pessoas com bom coração, acredito eu, que não estão querendo menosprezar ninguém, mas que querem abrir a oportunidade de ouvirem outras pessoas que estão passando por algum problema, a ponto de pensar no suicídio, né? Mas que, na verdade, isso gera certo preconceito, né, do que é. Então, procurar ajuda para tratar do suicídio não é uma conversa fiada, não é uma conversinha de colega, de amigo que vai te ajudar. Pode até te ajudar, mas você precisa da ajuda de um profissional. Certo, então o recomendado seria mesmo procurar por um psicólogo, né? Por um psicólogo, por um psiquiatra, né? Por um profissional da área da saúde, né? O Centro de Valorização da Vida, o CVV, está aí para isso, para uma situação emergencial. Quem sabe você está desesperado, você pode pegar e ligar no 140. Eu não tenho certeza se é 140 agora. Eu imagino que seja. Isso, a gente depois coloca embaixo aqui. Isso, pode ser. O telefone. Para ter certeza. Isso. Mas o Centro de Valorização à Vida, ele está aí para isso. Tá jóia, então. Que legal. Para você, então, que curtiu as nossas dicas de hoje, continue nos acompanhando. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho? Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente. Vai já? A pedra do esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Vou ficar te devendo. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. De volta com o programa Estética e Bem-Estar, conversando hoje com a psicóloga Nicole Rocha. E agora nós vamos falar de um assunto também que esse mês invadiu os consultórios dos psicólogos e também da mídia, né, Nicole? Que é sobre a liminar de reorientação sexual. Como que a psicologia lida com essa situação? Então, Laís, esse assunto ficou muito debatido nas redes sociais, muitos a favor, outros contra, outros até ofendendo quem é contra essa liminar, né? Qual que é a problemática dessa liminar?
ela dá a entender que a prática do psicólogo pode ser de uma forma que o Conselho Federal de Psicologia já proibiu que não deveria ser, né? Desde 1999, o Conselho Federal de Psicologia já deliberou que é vedado ao psicólogo qualquer prática que venha deixar que a orientação sexual do sujeito venha a se tornar uma patologia, né? Dê indícios de que é uma patologia. Ou seja, não é uma doença. Exatamente, não é. Então, o termo cura gay foi bastante divulgado, claro, é uma forma sensacionalista de falar sobre o tema, já que o juiz, obviamente, não iria usar esse termo. Ele usou termos jurídicos, termos formais e até polidos para falar desse assunto. Então, muitas pessoas estão dizendo, mas houve uma interpretação errada. Não é bem uma interpretação errada, é que nós, psicólogos e as pessoas que conhecem um pouco mais a prática, entendem que isso dá o favorecimento do profissional da psicologia em atender o cliente, o indivíduo homossexual, perante a sua queixa da homossexualidade. Mas atender esse sujeito enquanto homossexual sempre foi permitido. Então, essa liminar dá vazão as práticas de reorientação sexual, que é uma cura gay, né, no sentido prático da coisa, e que dá também, se não me engano, está escrito na liminar que permite que haja pesquisas científicas a respeito da reorientação sexual. Então, qual que é a problemática disso? Ela está indo totalmente contra o que o CFP já deliberou em 1999, que é a não patologia da homossexualidade. Então, quando um psicólogo recebe no consultório dele uma pessoa que quer reorientação sexual, que claro, algum homossexual pode querer isso, ele está dando abertura para discriminação nesse sentido, porque nenhum heterossexual vai procurar uma reorientação sexual. Quem procura uma possível reorientação sexual é um homossexual, claro, ou bissexual, se for o caso. E o psicólogo ele tem que bater em cima de que não é uma doença. Então, quando ele trata isso como uma reorientação que pode ser reorientada, ele já está patologizando, ele está dizendo o contrário, né? Então, é claro, o psicólogo ele tem que acolher esse homossexual, ele tem que ajudar a esse homossexual a entender o que ele está passando e auxiliá-lo da melhor forma possível. Mas o termo reorientação dá vazão a uma prática totalmente proibida pelo psicólogo, que é interferir na sexualidade. Certo. E essa questão do homossexual também procurar a psicologia, né? Se partir dele, acontece isso? Não por uma reorientação, né? Mas para terapia, assim como os héteros também procuram. Exatamente, acontece muito, é muito comum e a gente até aconselha que os homossexuais, claro, que tiverem algum problema com a orientação, nesse caso, procurem um profissional da psicologia, porque nunca foi negado a eles o direito disso, de procurar terapia e trabalhar como é ser homossexual, né? Mas a liminar, ela está falando exatamente o contrário do que acontece, que está dizendo ali que dá liberdade para o paciente homossexual procurar a psicologia, a psicoterapia. Mas isso sempre foi permitido, nunca foi proibido e nem discriminatório do tipo, não vou te atender porque você é homossexual, eu não tenho nada para te ajudar. Não, muito pelo contrário. Mas a prática de reorientação, de questões que são pessoais, né, até para o psicólogo que entrou com ação a favor dessa liminar aí, são questões religiosas, moralistas e conservadoras que estão permeando essa liminar, né? Certo. Então, assim, não seria possível a gente afirmar que uma pessoa ela pode se reorientar, mudar de gênero, né, Nicole? Mudar de gênero, sim, mas a reorientação sexual, não. Né? Essa é a questão da liminar, de mudar uma sexualidade para outra, né? É muito frágil você agir dessa forma, porque a gente sabe que na prática nenhum heterossexual vai procurar ajuda para mudar a orientação sexual dele, porque quem sofre discriminação e preconceito é o homossexual. Então, dizer que essa prática vai ser de uma reorientação simples e só de acolhimento, na prática a gente sabe que não vai ser. Vai ser mais uma prática discriminatória, né, para fazer pensar que o sujeito homossexual ele tem uma cura, ele tem um jeito de se normatizar como o heterossexual digamos assim. Certo, então tá, reorientação sexual. Agora você falou uma coisa que, não, gênero sim, explica para nós então o gênero a pessoa pode mudar. O gênero, ele é uma outra coisa da psicologia que eu não acho que tenha muito a ver com essa liminar, mas que sim também é uma questão que está sendo muito debatida hoje em dia,
o transgênero, né, que é uma pessoa que nasce com um gênero designado ao nascer, né, homem ou mulher, fêmea ou macho, né, e aí ele se descobre que está enquadrado num gênero que não diz respeito a ele. Certo. Então ele vira um transgênero, ele nasceu transgênero, né, então que é o caso de uma menina que nasceu com os órgãos genitais femininos, né, e um rapaz que nasceu com os órgãos genitais masculinos e quer fazer uma reorientação de gênero, digamos assim. No caso do transgênero que descobre, né, que é transgênero depois de uma certa idade, ele pode fazer o uso dos hormônios e da retirada de algum membro, seja seio, seja o pênis. Então, isso é o transgênero. Como pode ter o transgênero também que não faz nenhuma prática cirúrgica para mudar o corpo? É um transgênero por si só. O cisgênero é quando uma pessoa já nasce com o sexo designado. Certo. O transgênero é aquele que nasceu no sexo diferente do qual o cérebro dele se conhece. Certo. E assim, uma coisa que a gente percebe é uma convergência, né, de todo esse processo, que por conta muitas vezes do preconceito, como você já citou, o ideal seria mesmo a procura por um psicólogo e um acompanhamento para entender todo esse processo, né, Nicole? Sim, com certeza. Eu acho que é um processo muito delicado. O preconceito, ele existe, é fato, ele está aí escancarado. Uma pessoa homossexual ou transexual sofre um preconceito muito forte, muito nítido, muito escancarado. O sofrimento daquele sujeito que não se enquadra ao normal da sociedade, né? A heteronormatividade da sociedade, ele sofre muito por isso, em questões familiares, sociais e até individuais, né? Que é de não se enquadrar numa sociedade igualitária, digamos assim. Ele é o diferente, ele é o marginalizado, ele é o fora do padrão. Então isso também causa muito transtorno para ele mesmo, até se conhecer, se entender o que eu tenho de errado, por que eu nasci assim, o que está acontecendo comigo, o meu corpo não condiz com o que eu acho que eu sou. Então procurar um profissional adequado para isso, geralmente um psicólogo, né, é a melhor forma. Tá certo. Muito legal. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já, não saia daí. Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho? Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente. Ah, já? A pedra do esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Vou ficar te devendo. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Estamos
Estamos de volta com o programa Estética e Bem-Estar com a psicóloga Nicole Rocha e a gente volta falando mais sobre esse assunto da liminar, né, Nicole? Existe assim, como que é a prática dentro do consultório, né? Isso mesmo, a prática fere a conduta do profissional, como que é? Então, Laís, o Conselho Federal de Psicologia vedou o psicólogo a tratar e reorientar sexualmente esse indivíduo que vem ao consultório para trabalhar essas questões. O que nós podemos fazer é acolher, fazer o que já é sendo feito, né, desde que a psicologia já está aí na sociedade, continuar fazendo o nosso trabalho de terapia, mas, claro, no consultório clínico é a terapia que é feita, né, mas assim, tem o CRAS, tem o CREAS, tem o CAPS, que tem trabalhos voltados para isso também, eu imagino, e o acolhimento ao homossexual vai acontecer de qualquer forma, mas não a prática de reorientação, de dizer para ele que ele pode mudar essa sexualidade dele, porque de fato não vai poder. Ele pode sim estar infeliz com a sexualidade e cabe ao psicólogo ajudá-lo a entender que ele não é doente. Certo. Nicole, hoje ainda é difícil a pessoa assumir que é homossexual? Ela precisa de apoio nessa sociedade? Eu acho que sim, é muito difícil ainda, até por questões de diversidade sexual, diversidade de pessoas, de gênero. O preconceito é muito grande, o apoio familiar é muito importante, mas o que a gente percebe muito é que essa divergência gera muita discriminação, que é o que essa liminar está fazendo, né? A liminar está escrita de forma muito polida, termos jurídicos, claro, mas na prática a gente sabe que vão acontecer mais discriminações, até para dizer para esse homossexual que quando ele vier a meu consultório querer uma reorientação sexual, é dizer para ele que ele está errado da forma que ele é, dizer que ele está errado amando uma pessoa do mesmo sexo, e isso é errôneo, isso é patologizar o sujeito, que é totalmente contrário à prática do psicólogo. Certo. E existe alguma expectativa em relação a essa liminar? O Conselho recorreu? Isso, o Conselho Federal de Psicologia está recorreu sim, e está batendo muito em cima dessa liminar. Acredito eu que nós vamos conquistar o esquecimento dessa liminar, né? Nós estamos lutando, tem muitos psicólogos contra essa liminar. Se eu não me engano, foram 3 psicólogos que foram a favor, que abriram esse processo aí, mas que a gente está muito em cima para que caia no esquecimento, né? Que não vá para frente. Eu tenho esperança que isso aconteça. Certo. E Nicole, falando agora sobre o atendimento, né? Você tem também uma forma diferente de atender as pessoas que precisam de ajuda, né? Como que funciona? Isso. Eu trabalho aqui no meu consultório, né? Tenho pretensão de montar um consultório em Cruzeiro do Oeste, que é meu município, e eu também faço os meus atendimentos online, que, claro, são voltados para casais, heterossexuais, homossexuais, bissexuais, enfim. Não são assuntos que são tão discutíveis para mim a ponto de de trabalhar esse mal-estar. Mas sem problema nenhum, se um homossexual tiver com problemas, até para enfrentar isso, para a família, para a sociedade, ele pode sim encontrar acolhimento com qualquer outro psicólogo, como comigo também. E se ele não puder vir no meu consultório físico, né, presencialmente ser atendido, ele pode me encontrar online, na plataforma onde eu faço os meus atendimentos online também. Certo. E quanto a esse atendimento online, como que funciona? Ele é seguro? A pessoa pode confiar? Porque às vezes as pessoas ficam meio receosas, né? Com certeza. No meio da internet, a gente não pode prometer 100% de segurança, né? Porque existem hackers, existem muitas formas de... Se esse meu cliente quiser gravar o próprio vídeo e jogar na internet, eu não tenho esse controle, mas eu tenho o controle do meu trabalho ali e posso garantir que eu não vou... Vai acontecer o sigilo da mesma forma daqui. Que é presencial, né? Isso. A pessoa pode ficar confortável. O sigilo também, da minha parte, é garantido. Eu não vou gravar, ninguém vai ouvir, ele vai se cadastrar, vai entrar em contato comigo. Por uma plataforma, né? Isso. Legal. É feito através do site, ele só precisa da webcam, microfone e um computador ou notebook. E o atendimento acontece da mesma forma que aqui. Ele vai receber o acolhimento e o atendimento ideal. Muito legal. E é também muito importante a gente frisar que essa forma de atendimento online agora na psicologia, ela tá toda certinha, regulamentada, né, Nicole? É permitido, né? Sim, é permitido com algumas ressalvas, né? São 20 sessões que até no momento é permitido que o psicólogo faça. E o Conselho Federal de Psicologia está entrando com alguns recursos aí para melhorar essa questão, né?
mas sim, é permitido, é regularizado, fiscalizado, tem toda uma norma a se seguir para você fazer esse atendimento com outras pessoas no meio tecnológico. Certo, que legal. Então é a internet facilitando a vida das pessoas, principalmente as pessoas que precisam de ajuda, né? Muito legal, muito obrigada por esclarecer as dúvidas de hoje, Nicole. Eu que agradeço. E até a próxima semana. O programa Estética e Bem-Estar chegou ao fim. Para rever este ou outros programas é só acessar a nossa fanpage. Até a próxima semana. Tchau!